Eu queria voltar aos meus 15 anos. Lá atrás, eu gostava muito de ler sobre o meio ambiente. Gostava, criado no interior, cidade pequena. E tinha uma coluna no estado de São Paulo, no Caderno 2, que toda semana eu ficava ansioso para chegar terça-feira para ver o que estava acontecendo lá. E lá tinha um tema, que era um projeto de lei, que é proibir a caça à baleia no Brasil. E o colunista estava precisando de assinaturas, 1 milhão de assinaturas, talvez isso, para conseguir aprovar o projeto de lei. Rapidamente fui até o colégio, conversei com um amigo meu, falei assim, olha, vamos coletar essa assinatura aqui na cidade? Tinha 10 mil habitantes a cidade, para vocês terem uma ideia. Para 1 milhão, foi lá uma pequena colaboração. Em 2 semanas a gente conseguiu reunir algo como quase 2 mil assinaturas, postamos aquilo no correio. Gente, naquela época não tinha internet, hein? 84, papel ao máximo, convencendo todo mundo. Você gosta de baleia? Gosta? Assina aqui para mim. Era mais ou menos isso. E aí mandei aquilo para o colunista naquela época. Passado umas 3 ou 4 semanas, ele publica na coluna dele o meu nome e do meu amigo. Né, dizendo, olha, recebi aqui quase 2 mil assinaturas de 2 garotos do interior de São Paulo que provavelmente nunca viram uma baleia. E eu nunca tinha visto mesmo. Aliás, nunca tinha visto o mar, né? Fui ver o mar com 18 anos. E aí, o patrão da minha mãe falou assim, Dona Rosa, seu filho está no jornal. O que esse moleque aprontou de novo, né? Então, mas, fechando um parênteses, a gente vai falar um pouquinho, porque isso aí eu acabei usando na minha vida profissional também. Profissionalmente, estou há 28 anos no Grupo Itaúsa, trabalhei para as indústrias do grupo, L. Queiroz, Duratex, Itautec, comecei na Itautec como técnico de campo. E eu era sempre disposto a um projeto novo. Tinha uma encrenca, estava lá ao redondo, pronto, pode contar comigo. E desavisado, porque eu não sabia o que vinha por ali, né? O que acontecia ao longo do tempo, assim, eu olhava para aquela oportunidade de aprendizado. E o meu chefe, óbvio, uma vítima fácil para colocar naquele projeto difícil para caramba. Né? Em 2001, passei por diversas áreas. Em 2001, eu administrava as fábricas da Itautec, em São Paulo. E aí recebi de presente implantar o sistema de gestão ambiental com padrão na 14001. E o presente foi literalmente da noite para o dia, gente. Tinha uma pilha de mais ou menos 60 centímetros, alguém me disse, Redondo, você que cuida da fábrica, de infraestrutura, facilities, tinham 18 áreas comigo, 500 funcionários, 100 milhões de orçamento, né? E você vai cuidar de meio ambiente. Falei, que bom, alguma coisa que eu gosto nessa vida eu vou cuidar. Né? E ali, durante 2 anos, a gente começou a implementar e eu percebi como gestor as oportunidades de economia monetária em fazer a gestão ambiental, mas como um processo de gestão. A certificação era uma consequência. 3 anos depois, a gente conseguiu desenvolver o primeiro projeto de reciclagem de computador no Brasil. Foi fantástico, mas eu fiz aquilo por uma questão muito lógica. Eu produzia computador e não reciclava computador. Então, como é que eu vou certificar um sistema de gestão ambiental se eu não trato meu resíduo? Né? Bom, em 2007, já há alguns anos, bastante tranquilo naquela área patrimonial, se alguém não conhece, é uma mistura de administração com polícia. Né? Você bota 5 mil pessoas num prédio e vê o que acontece. De tudo que vocês possam imaginar. Meu chefe já estava disposto a sair da empresa, a fábrica ia mudar de cidade, já havia comunicado, eu falei, então muda a fábrica, certifico e depois eu vou cuidar da minha vida. Não entrei como no caso da Denise, mas eu tinha certo que eu ia sair, ele me convidou então para criar uma área de meio ambiente corporativo na Itaúsa. Né? E aí eu falei, ótimo, estou cansado disso aqui mesmo, e fui tocar essa área junto com ele. Bom, o que aconteceu nesse processo? 2 semanas depois ele vira para mim e fala assim, Redondo, não é mais o meio ambiente. Eu já estava confortável, 8 anos trabalhando com isso, agora é sustentabilidade. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, gente. Eu olhei para a cara dele e falei, o que é isso? Ele falou, não sei, vai ver o que é. Né? E aí ele falou, não, as empresas estão ficando complexas, as legislações estão crescendo, o risco das empresas estão subindo, e eu preciso criar uma condição que a gente tenha compliance, que a gente consiga evoluir nisso. Tá bom. Fui falar com um monte de gente, estava num consultório um belo dia, e li uma matéria numa revista. Quem que estava lá na revista? O colunista. Falando sobre sustentabilidade. Tinha um e-mail do cara lá. Mandei o e-mail para o cidadão, ele me atendeu. Né? Eu fui entender o que era esse negócio. Passei meio dia com ele. Sentei, quis entender o que era sustentabilidade, pedi várias dicas de livro, né? Porque autodidata tem que se virar. E aí ele virou para mim e contou toda a verdade. Gente, saí com o olho desse tamanho assim. Ó. Né? Voltei para o meu chefe e falei assim, chefe, é o seguinte, se a gente quer implantar a sustentabilidade, o problema é maior. Nós vamos ter que mudar a cultura da empresa. Mudar a gestão da empresa. Eu nem sei se eu sou a pessoa certa. Sei administrar contas, sei cuidar de processos, sei fazer o que você imaginar. Só não sei consertar a geladeira por enquanto. O resto a gente faz. Né? Ele falou, olha, João, faz o seguinte, faz uma apresentação para um grupo de executivos. E lá eu fiz a apresentação, e ao final da apresentação, ele olhou para os executivos, eram 10 diretores, tinham vice-presidentes, e falou, o que vocês acham disso?
e ficou quieto, não deu a dica. Reunião com o presidente é o seguinte, se ele dá a dica, se ele rir, você ri logo. Se ele chorar, você ajuda. Como ele não deu a dica, teve um desavisado que levantou a mão e falou assim, olha, não, o senhor tem toda a razão, é um assunto muito complexo que o Redondo está trazendo, mas eu acho que a gente está muito aquém disso. Nós não temos condição de desenvolver isso hoje. Ele falou, não é hoje, é daqui para frente. E lá criou o primeiro comitê executivo de sustentabilidade, naquele dia. E o pepino sobrou para mim de novo, né? Então, como é que eu linkava o negócio com a agenda de sustentabilidade que eu não fazia a menor ideia do que era? O livro que me deram, o primeiro livro, chamava Canibais com Garfo e Faca. Eu falei, onde é que eu estou me metendo dessa vez, né? Bom, tentei criar uma lógica. Um grupo com 3 empresas. Eu ia conversar com alguns amigos que já trabalhavam na área e falei, olha, eu tenho um desafio aqui, que eu não sei muito bem o tamanho, mas eu tenho que implantar a sustentabilidade em uma indústria química, uma florestal, uma que faz louças e metais e uma de informática. Você tem alguma dica? Ele falou, boa sorte. É tudo que eu posso dizer para você, boa sorte, se vira, né? Bom, com 20 indústrias, é óbvio que eu adotei a pilar ambiental. E trabalhei no pilar ambiental por 2 anos. O Paulo teve um problema de saúde em 2008, final de 2008, ele se afastou da empresa. Prontamente, os executivos falaram, Redondo, esse negócio de sustentabilidade, ó, quem cuidava disso era o Paulo. E, de fato, gente, se o presidente executivo não está engajado, nada anda. Não adianta insistir porque não anda. Não é? No executivo manda o CEO. Quem manda no CEO é o conselho. E quem manda em todo mundo são os gerentes abaixo. Tá certo? Bom, para minha surpresa, em 2009, houve uma fusão da Satipel com a Duratex. A Duratex entrou no novo mercado, veio uma demanda gigantesca de transparência, de compromissos socioambientais, ou seja, aquilo eu vi uma oportunidade. A gente sempre pode olhar a desgraça de 2 formas, né? Como oportunidade e como desafio. E ali eu vi uma oportunidade de desenvolver, então, um planejamento mais estruturado. O que aconteceu? No final de 2009, foi criado o primeiro comitê de sustentabilidade do Conselho de Administração. Era meu sonho. Né? Porque ali sim se ia ter governança daquilo. Ou seja, o dia a dia, o operacional é muito pesado. E quando a gente, lá atrás, voltando um pouquinho, ou seja, naquela reunião que foi aprovado o comitê, no final da reunião, eu virei para o meu chefe e falei assim, bom, chefe, então é um assunto muito complexo e eu preciso de uma consultoria para me ajudar, porque nesses assuntos é sempre bom ter um consultor do lado, ou um advogado. Né? Você pode escolher as 2 coisas. E o meu pedido foi prontamente recusado. Né? E ali a gente fez o primeiro acordo. Ali foi o primeiro contrato de compromisso. Eu teria tempo de aprender e ele paciência para esperar. Era mais ou menos essa. Né? Esse é o nosso acordo. Lá em 2009, então, criou-se o comitê e aí eu consegui a tão sonhada consultoria. A consultoria trabalhou 1 ano e conseguiu levantar os principais gaps. Né? A gente sempre fala esse nome bonito, né? Gaps. Né? E aí veio com uma agenda de prioridade no encontro com os executivos, com todos os executivos da empresa e apresentou lá todas as prioridades que a Duratex tinha que fazer. 51. Dá para entender o que é isso? É nenhuma, né, gente? Né? E aí criou-se uma comissão no executivo para discutir as 51 prioridades e saber como é que a gente encaminhava aquilo. Reuni nessa comissão, foi presidida por mim por 2 anos. Reuni nessa comissão pessoas de diversas áreas, pessoas que eram estratégicas, do meu ponto de vista, de marketing, engenharia, de suporte na área jurídica, RH, ou seja, tinha gente de todas as funções da companhia para a gente começar a discutir essa agenda. Trabalhamos durante 2 anos nessa agenda. E aí, esse exercício que parecia meio neurótico, né? 51 pendências, 51 gaps para ser trabalhado e priorizado, na verdade, foi a semente que a gente utilizou para chegar nos nossos objetivos de 4 anos. Eu sempre cobrava, a gente tem que ter um norte que a gente consiga perseguir, menos temas, menos esforços difusos para que a gente consiga realmente cumprir com isso aí. Isso porque é um drive do executivo que quer ter metas para cumprir. Houve uma revolução dentro do Comitê de Sustentabilidade do Conselho. O Conselho passou a contar com uma especialista. A gente conseguiu desenhar um plano e conseguimos mapear onde nós estávamos, como éramos percebidos e onde nós gostaríamos de chegar em 4 anos. E aí a gente construiu os objetivos 2016, que, na verdade, depois se transformou em plataforma 2016. Na verdade, é uma forma de você filtrar um pouco as suas prioridades, definir o teu foco para conseguir realizar isso. Bom, no final de 2013, isso foi aprovado por todos os executivos e conseguimos inserir no principal órgão sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, cada executivo recebeu nas suas metas uma meta socioambiental com o mesmo peso de uma meta financeira. Resolveu o problema? Não, mas ajuda. Ajuda?
Ajuda bem, né? Então, o cara pensa no bolso vai te ajudar por conveniência ou por convicção. O que a gente tirou de lição desse aprendizado? Hoje nós estamos nesse momento hoje. Ou seja, nós levamos 7 anos para construir uma estrutura sólida. Hoje são 46 profissionais trabalhando nessa área. Eu comecei com 2 pessoas que olharam para o chefe e falaram assim, chefe, eu não sei para onde você vai não, mas eu vou junto. Vocês têm certeza? Eu não sei se eu vou ter emprego daqui a 1 ano. Né? Eu acho que a dica para o profissional que trabalha com isso é, primeiro, não pode ter medo de perder o emprego. Porque conflito é diário, indisposição é diária, resiliência sempre. Só que eu tenho um mantra, resiliência ao final do dia, nas minhas orações, eu tenho que falar 3 vezes depois do amém, senão não dá certo. Né? E ao longo desse período, o que a gente tira de conclusão? Você de fato é estressado ao limite, você de fato é levado ao extremo, porque você está tentando convencer um executivo e competindo com a prioridade dele, com um assunto que ele não vai entender, com um assunto que ele tem dificuldade de entender. É uma visão cartesiana, e você vem com uma visão sistêmica. Aí quando você fala, mas o conselho ajudou, presente no assunto, o assunto só andou porque o conselho entrou no assunto. Então, quando o conselho dá a nota, quando ele dá o tom, os executivos seguem, com a questão de juízo, simplesmente por isso. Posso não gostar, mas o conselho está pedindo, eu tenho que fazer. Quanta gente não encontrava comigo no corredor e falava assim, olha, Redondo, parabéns pelo seu trabalho, a sustentabilidade está indo muito bem. É o mesmo cara que lá atrás não disse não, só não apoiou. Não é? Então, para o executivo que trabalha com isso, acho que tem que ter a perseverança, tem que ter a resiliência e tem que ter uma boa equipe. E nisso eu tive uma boa sorte. Né? Kelly, Fernando, Adriana, Kátia, Bruna, Rita, Tatiane, Gabriela, são pessoas que contribuíram ao longo desses anos. Eu tenho que agradecer essas pessoas, porque nós temos um pacto na nossa área. Quando alguém tentar desanimar, tem que levantar, tirar o cara do chão e falar, amanhã você vai dormir hoje à noite, amanhã você vai estar pronto. Porque a briga não vai terminar. Ou seja, a confusão, aquela discussão das metas, aquelas discussões do plano que você tem que andar, de gerar transparência para aquela empresa, de gerar frutos que a gente sempre deseja, que é alinhar a sustentabilidade com o negócio. Ótimo. Levou 7 anos para a gente começar a discutir isso. Então, o profissional que trabalha com isso, eu costumo dizer, e até disse para o Ricardo isso, ou seja, eu sou um cara muito persistente. Achei que eu tinha muita resiliência. Quando eu vim para a sustentabilidade, descobri que eu tinha que ter um pouquinho mais. Mas eu acho que a sustentabilidade acabou me adotando. Eu sou um executivo melhor hoje, consigo olhar negócio, consigo olhar sustentabilidade e consigo entender como mudar e como ajudar a transformação da cultura da empresa. O que a gente precisa de apoio e perseverança. Obrigado, gente.